Será que confiamos no Senhor como deveria? E o próximo passo? Será que confiamos nele? Ou gostaríamos de saber qual é o nosso próximo passo? Eu tenho um texto para nós refletir. E ele se encontra em Salmos, capítulo 37, versículo 5. Ele vai dizer assim: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Estava refletindo num postzinho, na verdade 2 postzinhos. Um eu vou colocar agora para vocês verem. Pois é, esse postzinho aí me fez refletir e me levou para esse versículo que é bem conhecido, né? Para confiar nele, né? E esse post aqui, ele tá falando justamente sobre isso, né? A gente gostaria muito, né, de saber sobre o próximo passo, para que Deus, a gente pede para Deus nos mostrar qual é o próximo passo. E ele tá mais interessado em a gente confiar nele do que mostrar o próximo passo, né? E eu tava refletindo isso porque tava conversando hoje sobre isso, né, com algumas pessoas, e até surgiu esse assunto já hoje, mais de uma vez, né? Sobre os processos, já trouxe alguns vídeos aqui sobre o processo que eu tava passando, né, onde eu tava lá. Um processo bem difícil, né? Um deserto mesmo, né? Espiritual, vamos dizer assim. E eu, por muitas vezes, não entendi o que estava acontecendo. Eu tinha um plano, né, quando eu estava passando por esse processo, mas o meu plano foi todo por água abaixo. E daí, como eu estive conversando hoje, mas o plano de Deus se cumpriu. E eu não sabia, por muitas vezes eu dobrava meu joelho chorando, às vezes chorava e pedia para ele, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas eu já trouxe alguns vídeos aqui e falei com ele, eu resolvi, porque em outras épocas eu dava o meu jeito, né? E dessa vez eu resolvi deixar nas mãos dele, o Senhor é que sabe de todas as coisas. E como eu estava conversando ali, agora eu consigo enxergar algumas coisas que já estão acontecendo. Consigo enxergar o plano dele, eu consigo ver o propósito dele. Mas o que me fez refletir nisso aqui foi porque lá eu não, nesse processo que eu estava passando, eu não enxergava, eu não via. E agora já está muito mais claro. Mas eu consigo enxergar o plano dele, mas eu não consigo enxergar o próximo passo. E que fez esse post ali que eu mostrei para vocês ali, ele vem muito a calhar nesse ponto. Porque muitas vezes a gente tá atrás de respostas, mas Deus prefere que a gente confie nele, porque ele tem o melhor, a melhor saída, o melhor plano. E muitas vezes a gente está no processo e a gente não entende que ele sabe de todas as coisas, ele sabe do futuro, ele sabe com quem a gente está lidando, ele sabe quais as pessoas que estão na nossa volta, o que vai vir ali na frente, o que é melhor para nós, ele sabe, a gente não sabe. Eu vejo como eu já falei aqui algumas vezes, eu acompanho bastante Thiago Brunet, e ele tem algumas frases que eu fico guardado assim na minha mente. Mas tem uma coisa que ele sempre menciona e fica na minha cabeça. Ele sabe de conversas que você não sabe. Ele sabe de assuntos que você não sabe. Ele ouve coisas que você não ouve. Muitas vezes, aí vem um outro postzinho aqui que eu vou colocar aqui para vocês verem. Pois é, esse post aí também é outro que me fez refletir sobre isso também. Muitas vezes, o próximo nível que Deus quer nos levar, às vezes tem coisas que não se encaixam. Muitas vezes a gente não entende o processo, não entende o que está acontecendo. Mas lá na frente você vai ver. Tem coisas que não encaixam na sua vida para o próximo nível que Deus quer te levar. E eu tenho entendido muitas coisas acontecendo, muitas coisas já aconteceram e muitas coisas estão acontecendo na minha vida. Eu já estou enxergando o propósito, mas eu ainda não enxergo o próximo passo. Que isso possamos refletir. Você está aí angustiado com alguma coisa, com algum processo, algum deserto na sua vida que vem passando e você não está entendendo nada, confia nele. É difícil. Eu estou falando aqui, mas eu sei que é difícil. E muitas vezes a angústia vem, o aperto vem. Como eu já falei em alguns vídeos, por muitas vezes eu já pensei assim, eu vou dar meu jeito, eu vou resolver essa parada aí, eu vou resolver isso aí e deu, chega. Mas não, dessa vez eu resolvi deixar nas mãos dele. E ele tem me mostrado coisas, posso dizer aqui, extraordinárias. Porque tem acontecido coisas que eu não imaginaria na minha vida. Não imaginaria. Se eu fosse planejar, não tinha dado tão certo como isso está acontecendo, tá bom? Possamos refletir nisso aqui. Esse texto é bem conhecido, esse versículo é bem conhecido, mas ele é muito certo, ele é muito conveniente. Confiarmos nele e o mais ele fará, tá bom? Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana.